Oi, gente, boa noite, tudo bem? Hoje eu estou aqui no lugar da nossa querida Maria Fro, que está num evento da CUT, que ela está cobrindo, e eu quero dar aqui as boas-vindas para vocês, para mais esse Fórum Sindical, que é um programa da revista Fórum, em parceria com o Sindipetro do Norte Fluminense. Hoje a gente vai tratar de um assunto que é mercado de carbono. É uma solução ou uma embromação? Os nossos convidados são o Ícaro Chaves, que ele é engenheiro eletricista e diretor da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, o Jailton Barbosa Matos Andrade, que é diretor do Sindipetro da Bahia, e o Paulo Clias, que é doutor em economia e membro da carreira de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do governo federal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se a gente já está aqui com os nossos convidados, eu vou aqui chamá-los para entrar. O Ícaro. Tudo bom? Boa noite, Ícaro. Seja muito bem-vindo. Oi, Yara, boa noite a todo mundo que nos acompanha. Ótimo, agora eu vou colocar aqui o Jailton. Bem-vindo, Jailton. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Yara. Obrigado pelo convite. Ícaro, prazer vê-lo aqui. E o nosso querido Paulo Clias, para a gente conversar sobre um assunto que, a despeito de tudo que está acontecendo, né, gente, no mundo, né, que merece nossa atenção, a gente também tem questões urgentes, como a crise climática, né, que, inclusive, muda toda a dinâmica de tudo isso que a gente está vendo. Né? A gente tem refugiados dessa crise climática e que agora essa situação humanitária no mundo acaba ganhando um elemento a mais, que é essa guerra, né, sem fim na Palestina, mas a gente vai falar de uma situação que é vendida como uma solução para a crise climática. E a pergunta é, será que na embromação a gente vai falar de mercado de carbono? Eu vou dar um histórico rapidamente aqui para a gente começar a conversar, que esse mercado de carbono ele tem sido alardeado como uma ferramenta essencial na luta contra as mudanças climáticas. Só que, se por um lado o mercado diz que é uma solução, existem organizações e movimentos socioambientais que consideram esse mecanismo uma carta branca para continuar poluindo, né? Porque não muda o modelo de produção e de consumo falidos que empurrou a humanidade para essa encruzilhada que agora a gente vivencia, que é a crise climática, essa emergência climática. A primeira vez que essa ideia de um mercado de carbono foi criada foi em 1992, aqui no Rio de Janeiro, a Eco 92. Foi uma história. Anos depois, em um outro encontro desse mesmo assinado o Protocolo de Quioto. E, neste acordo internacional, os países que assinaram se comprometeram a adotar medidas para a redução das emissões de gases que intensificam o efeito estufa, incluindo esse mercado de carbono. Para fazer funcionar esse mercado, foi criado uma sigla, esse povo ama a sigla, que é a REDD, Redução das Emissões do Desmatamento e Degradação Florestal. O que é isso? É um combo de incentivos econômicos para tentar reduzir esses gases do efeito estufa que geram o aquecimento global e a consequente crise climática. E isso vem do desmatamento, da degradação florestal e do nosso modo de vida também. E aí, o que acontece? Até agora, poucas iniciativas nesse sentido saíram do papel. Eu queria que vocês falassem um pouco, vou começar com o Ícaro, qual a sua concepção desse mercado de carbono? E respondendo à nossa provocação inicial, isso é uma solução ou uma embromação? Como que você vê esse tema, Ícaro? Então, primeiramente, boa noite para você novamente, né, Yara? E também para o Jailton e para o Paulo também, prazer estar aqui com vocês. Olha, eu acho que esse mercado de carbono, de créditos de carbono, ele diz muito respeito à época dele, né? Então, essa ideia que surge lá nos anos 90, justamente no auge do neoliberalismo.
Então, assim, não dá para se esperar coisa muito diferente daquele momento histórico que a humanidade vivia. Eu acho que hoje nós já estamos num momento histórico diferente, onde mesmo as nações desenvolvidas já perceberam que o neoliberalismo não é a solução. Então, o que acontece, né? Então, ali era uma via de tentar privatizar a urgente necessidade de se resolver o problema do aquecimento global. Então, naquele período, já havia um consenso científico sobre isso e era preciso achar uma solução. E a solução foi uma solução muito aderente ao espírito daquele tempo, do neoliberalismo. Ou seja, privatizar. Então, o mercado de carbono é isso, é um mercado. Então, você tentar resolver um problema que é global, que não é um problema, na minha opinião, um problema que se possa resolver com o mercado. Porque o mercado ele tem como principal característica a maximização do lucro. Ele não tem como característica prover bens públicos para a sociedade, prover soluções universais. Para isso existe o Estado. Então, eu acho que essa tentativa de criar esse crédito de carbono, ele já parte, na minha opinião, né, dessa premissa. Ou seja, o espírito neoliberal e uma ideia de se tentar privatizar o combate ao problema que é um problema global, que é o aquecimento global. E a realidade tem mostrado, pouco ou quase nada evoluiu. Então, além dele ser ineficiente, dele ter se mostrado ineficaz, porque ele não contribuiu com praticamente nada do ponto de vista concreto de redução de emissão dos gases de efeito estufa, ele ainda tem uma concepção que é colonialista, claramente colonialista. Porque, veja bem, qual que é a solução, então? Nós temos países que contribuíram historicamente, desde o início da Revolução Industrial, com bilhões e bilhões de toneladas de CO2 que foram colocadas na atmosfera ao longo de todos esses anos, né? E que eles querem ter o direito de continuar colocando esse carbono na atmosfera. E o que eles oferecem em troca? Oferecem que outros países não coloquem carbono na atmosfera. Então, é mais ou menos assim. Os países desenvolvidos querem continuar tendo direito a uma produção industrial, enquanto os países em desenvolvimento têm que achar alternativas para sequestrar o carbono que esses mesmos países emitem. Então, enquanto eles produzem microchips, enquanto eles produzem aço, alumínio, enquanto eles produzem tecnologia que são intensivos de energia, nós produzimos cana-de-açúcar. Nós produzimos eucalipto. Por quê? Sequestra carbono. Então, esse mercado de carbono parte também, na minha opinião, dessa premissa das vantagens comparativas. Então, além dele ser ineficaz, além dele tentar resolver do ponto de vista mercadológico um problema que não é um problema de mercado, ele ainda parte com viés colonialista. Então, acho que se a gente quer discutir esse assunto, nós temos que discutir esse assunto do ponto de vista global, geral, e de necessidades, não de tentar achar soluções de mercado que já se mostraram ineficazes. Eu queria ouvir a opinião do Jailton sobre isso, da gente vender o direito de continuar poluindo, como se existisse um planeta B. Eu queria que você desse a sua opinião sobre essa dinâmica do mercado de carbono, Jailton. Vamos lá. Primeiro, boa noite de novo ao Paulo, que está aqui com a gente, entrou depois. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu não sou especialista na área, não, tá? Mas eu sou curioso, né? Eu sou futuqueiro, como a gente diz aqui em Salvador. Bom, primeiro, eu acho que a gente tem que entender a apropriação dos conceitos e das ações. Ícaro trouxe uma questão muito interessante, que é a questão da privatização da proteção ambiental. Isso é extremamente perigoso. Primeiro que a expressão sustentabilidade, ela não é uma expressão nossa. Ela está sendo usada como se fosse, mas não é. É oriunda do mercado de capitais. Então, quando se fala em sustentabilidade, se fala em tornar perene um negócio, né? Um negócio financeiro, um negócio rentista e tal. E de que forma se consegue isso? Por vários meios, né? Pela corrupção, pela apropriação dos bens, dos recursos naturais, pela
infiltração nas regulamentações estatais, né, nacionais. Então, se visa tornar perene o seu negócio com base em várias premissas. Isso é sustentabilidade. Quando se fala ESG, eu chego e me arrepio. E a Petrobras entrou nesse debate de ESG, né? Então, eu acho muito perigoso a gente se seduzir por algo que não é nosso, que não está a favor da sociedade, não está a favor do povo, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, e aqui tem uma coisa interessante. Aqui tem um cara que é o rei do gás. É o cara que bota desde jabuti nas leis, né, nos projetos de lei no Congresso, que grila ilhas na Bahia, né, que se apropria de várias coisas. E a filha dele está na Comissão de Meio Ambiente da OAB, falando de sustentabilidade ambiental. Por quê? Porque isso não é de hoje. Aliás, no norte dos Estados Unidos, numa época remota, se tentou explorar o petróleo numa região onde tinha uma comunidade tradicional. Eles fizeram o quê? Começou a ter conflito, né? Eles disseram, bom, vamos aqui demarcar o seu território. Demarcou o território no cantinho e disseram, ó, agora o resto é tudo nosso. Então, eu participei de uma reunião na semana passada com um representante do INCRA e ele trouxe essa mesma linha. De rapaz, a gente regulamentar e demarcar os territórios quilombolas é bom também para o empresário, porque o empresário já sabe o que é que ele pode mexer. Então, quando se fala em sustentabilidade, quando se fala em apropriação desse conceito, se diz exatamente isso. Olha, vamos aqui resolver o problema de vocês, porque assim a gente resolve o nosso, né? Hoje eu estava ouvindo sobre a questão do mercado de carbono e o cara dizendo, rapaz, sustentabilidade produzir é proteger. Produzir é proteger. Só que agora, na semana passada, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara vetou a participação do agronegócio num projeto de lei que regulamenta as obrigações, né, para os créditos de carbono, as obrigações para a redução de emissões. Foi do Senado. Não pode, não precisa, coitadinho do agronegócio. Então, é esse discurso que a gente tem que ver. Se a gente percebe que certos setores que a gente conhece muito bem não estão aderindo a certos pactos, a gente tem que se preocupar para que são esses pactos, né? Então, vou deixar logo essa pimentinha aqui, já para o Paulo também contribuir com a gente aí. Eu gostaria de provocar o Paulo, porque o Paulo ele tem escrito uma série de artigos para Fórum que ele analisa esse fenômeno da privatização. E, no final das contas, Paulo, quando a gente olha para essa formação do mercado de carbono, não deixa de ser um modelo de privatização, né? Você está no sistema que produziu aquele problema e agora ele cria um mercado para vender uma solução para esse problema. Eu queria que você comentasse, a partir da sua visão sobre políticas públicas, de como se dá certo um mercado de carbono, se você acha que essa é a solução. Ok. Boa noite, Yara. Boa noite, Jailton. Boa noite, Ícaro. Boa noite a todas e todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Eu acho que esse tema é um tema super importante. Eu acho que estar conversando com vocês ao lado de dois dirigentes sindicais, né? Quer dizer, de áreas fundamentais daquilo que a gente está tratando, tá certo? Quer dizer, tanto a questão da energia elétrica quanto do sistema Petrobras, né? Quer dizer, a gente pode dizer da energia fóssil, é muito importante, né? Quer dizer, para ver uma outra forma, vamos dizer, de encarar esse fenômeno que não seja simplesmente, né, quer dizer, as vozes do financismo, né, como eu digo, quer dizer, dos interesses do sistema financeiro que estão por trás. Mas eu acho que a tua levantada de bola, Yara, eu acho que é exatamente aquilo que eu estava imaginando de uma primeira contribuição para essa conversa, tá certo? Eu acho que a gente está diante de um fenômeno, né, quer dizer, que apesar de ser histórico, ser conhecido, quer dizer, desde que existe, né, processo produtivo no globo, né, quer dizer, desde que o ser humano passou a intervir mais diretamente na natureza para conseguir as suas atividades econômicas, etc. Quer dizer, esse é um processo histórico que agora chega no momento que, vamos dizer, coloca em xeque, né, em risco a continuidade da humanidade da forma como a gente sempre colocou. Quer dizer, então,
Eu acho que não é questão de ontem, não é questão de hoje, não é questão de 30 anos atrás, né? A gente estava falando, então, da ECO 92, que foi um marco histórico importante, mas o fato concreto é que esse período que a gente está vivendo é um período onde a questão do aquecimento está colocado, né? Quer dizer, os estudiosos pode ter uma ou outra polêmica, mas quem não é terraplanista sabe que a gente está numa exponencial, né? Do aquecimento global, né? Eu estava esse fim de semana, né, conversando com pesquisadores e tal, e gente, quer dizer, uns mais ou menos pessimistas, né? Mas a onda de pessimismo meio generalizada, tá certo? Então, quando volta a essa questão, quer dizer, do mercado de carbono, quer dizer, na prática a gente está vendo o quê? Existe um processo, vamos dizer, de tomada de consciência, e aí, quer dizer, obviamente que a tomada de consciência vai de acordo com a consciência ou do sentimento de culpa ou de responsabilidade de cada agente social, de cada classe social, vamos dizer assim, para esse processo, mas, de uma maneira geral, se generaliza, né? Quer dizer, olha, do jeito que está, não dá. Se continuar, né, o processo de intervenção do ser humano no meio ambiente, na natureza, nesse ritmo e nessa qualidade, né, quer dizer, aí você tem riscos seríssimos, né, da questão da subida dos níveis dos mares, da questão do nível de aquecimento global, da desertificação, enfim, a coisa realmente muito grave. E a questão que se coloca é o quê? Quer dizer, você tem um problema, né? Quer dizer, que o Jailton e o Ico já levantaram, né, de alguma maneira, que é um problema concreto. Quer dizer, você tem um problema geopolítico, né? Quer dizer, em que nações mais desenvolvidas, tá certo? Quer dizer, que puderam, vamos dizer, transformar o processo produtivo, a apropriação da natureza, etc., e oferecer para suas populações um nível de vida, né, de satisfação das necessidades materiais, sociais, culturais, etc., mais elevado, e a grande maioria do planeta, quer dizer, num nível de desenvolvimento socioeconômico um pouco ou muito mais rebaixado. Então, a questão das desigualdades numa escala planetária, né? A gente pode chamar isso de sistema neocolonial, o que seja. E aí se coloca um ponto, quer dizer, como é que a gente vai reduzir o nível de agressão, vamos dizer, ao meio ambiente e dos impactos negativos, quer dizer, vendo que há uma disparidade na forma como esses, vamos dizer, processos podem ou não, ou já beneficiaram ou não as respectivas populações, certo? Como já foi colocado, quer dizer, essas últimas 3 décadas, onde isso ganhou mais relevância, isso veio para o debate público, isso entrou na agenda política dos países, entrou na agenda do sistema multilateral, quer dizer, a ONU está tomando conta, né, desse processo pelos encontros internacionais, pelo protocolo de Quioto, pelo Acordo de Paris, essa coisa toda, mas o fato concreto é que apenas as iniciativas diplomáticas e deixar essas iniciativas para os respectivos governos não estava dando resultado, continua não dando resultado. Uma outra iniciativa, quer dizer, é essa da que a gente está falando. Então, você diz mercado de carbono, quer dizer, solução ou embromação, né? Quer dizer, do ponto de vista efetivo, quer dizer, e o efetivo eu digo o quê? A gente resolver, né, essa questão do ponto de vista macro, né, global, a gente não tem solução, né? Quer dizer, e nem o mercado do carbono é uma solução. Você pode dizer, ó, os encontros da ONU também não foram solução, né? O Acordo de Quioto, o Protocolo de Paris também não foram solução. Então, a humanidade, de alguma maneira, continua rateando. Mas o fato é o quê? Ao longo dessas 3 últimas décadas, quer dizer, o mundo viveu sob a égide do que a gente chama, né, do neoliberalismo, quer dizer, aqueles pressupostos todos definidos, né, no chamado consenso de Washington, em que se você tem o elemento da privatização, você tem o elemento da liberalização e o elemento da austeridade fiscal, para a gente ficar só nos 3 grandes eixos, tá certo? E isso fez um quê? Pela austeridade fiscal, quer dizer, os estados nacionais, eles foram cada vez mais reduzidos na sua capacidade de implementar e desenvolver políticas públicas de uma maneira ampla, também na questão ambiental.
A desregulamentação econômica generalizada, né? Essa crença que as forças de mercado, por si só e tal, dariam soluções, né? Como os manuais, né, da macroeconomia ortodoxa tradicional ensinava e continua ensinando, também se revelou uma falácia. E a ideia da privatização, né? Quer dizer, então a gente vai transferir para o setor privado esferas que estão sob a lógica do setor público. Então, seja transferir empresas estatais, empresas públicas de economia mista, no caso brasileiro, e transferir áreas, né, via concessão, terceirização, né, então saúde, educação, presídios, estão querendo falar agora, infraestrutura, etc. Esse nosso caso é um caso novo, né, quer dizer, você vai há 30 anos atrás, não existia para o sistema capitalista, pela lógica do sistema financeiro, etc., atividades econômicas que fossem rentáveis, que gerassem lucro, que gerassem acumulação de capital, voltada para a sustentabilidade. Quer dizer, existiam as atividades econômicas em si, então você tinha o mercado de infraestrutura, você tinha o mercado de energia elétrica, de petróleo, você tinha o mercado da água, né? Mas ainda no âmbito de serviços públicos, tá certo? Quando você tem esse processo de tomada de consciência, vamos dizer assim, entre aspas, é exatamente no ambiente em que predomina a lógica do que a gente comentou, do consenso de Washington, do neoliberalismo. Então, a tentativa de busca de soluções, quer dizer, ela entra necessariamente, quer dizer, mas não que eu seja contra ou a favor, mas era a lógica neoliberal de falar, vamos incorporar isso também sobre a nossa lógica, tá certo? Quer dizer, então, o que está acontecendo no mundo hoje? Né? Quer dizer, você teve um processo crescente, exatamente porque é um elemento inovador, quer dizer, o mercado é inovador, os títulos são inovadores, a preocupação, né, é inovadora, de fazer com que, vamos dizer, você tenha a solução ou a preocupação com a questão do aquecimento, e eu diria, de uma maneira geral, com a questão da sustentabilidade, com a questão do meio ambiente, incorporada nesse conjunto amplo de atividades econômicas, principalmente na esfera do financeiro, porque são todos títulos financeiros, tá certo? E aí as empresas, os grandes conglomerados, os novos, os antigos, os que, né, estão mudando de ação, você veja, por exemplo, que a água passa a ser um objeto fundamental, tá certo, dos grandes grupos financeiros internacionais, porque já está dito, olha, daqui a alguns anos, né, daqui a algumas décadas, com certeza, vai haver guerra no mundo pela disputa de um bem estratégico, que um deles no passado era o petróleo, agora passa a ser a água, tá certo? E as transnacionais estão em busca justamente dos processos de obtenção de monopólio das reservas aquáticas, e o Brasil é um filé mignon, quer dizer, é um paraíso, né, pelos nossos aquíferos, né, fenomenais, pelas águas, né, apesar da seca que a gente está vendo na Amazônia, as águas de superfície, a nossa costa marítima, né, de 7, 8 mil quilômetros, enfim. Então, cada vez mais, quer dizer, a gente tem o quê? As empresas incorporando isso como uma preocupação, seja alguma coisa eventualmente sincera ou não, com a preocupação do futuro do planeta, porque, efetivamente, quer dizer, se a gente continuar deixando nas leis de mercado da lei selvagem, né, entre aspas, e pensando no lucro imediato ou do curto prazo, aí acabou o planeta, né, no médio e no longo prazo, não tem jeito. E tem, eventualmente, né, uma preocupação de falar, tudo bem, o meu quinhão primeiro, mas se o mundo não estiver sobrevivendo daqui a algumas décadas, né, isso não é solução para ninguém, perfeito? E um outro aspecto, quer dizer, é que você tem a possibilidade de fazer com que setores passem a encarar o mercado de carbono como um espaço de acumulação de capital, de ganhar dinheiro. E não é a empresa que vende o seu crédito apenas, né? Quer dizer, é o conjunto de atores econômicos, principalmente no âmbito financeiro, que estão operando com isso. Para encerrar, né, para a gente continuar circulando as ideias. Você pega o caso dos derivativos, por exemplo, esses títulos, né, que estariam, num primeiro momento, ligados a, por exemplo, no caso, né, do Jailton, ele conhece bem o petróleo. Né, então, eu vendo, né, um barril de petróleo que eu vou extrair daqui a 10 anos de alguma, vamos dizer, reserva que nem está sendo explorada agora. Esse título começa a circular pelo mercado financeiro, perdendo valor.
mas gerando um ganho que é absolutamente especulativo, parasitário, vamos dizer, apenas na esfera do financeiro, sem muito rebatimento com o mundo real. Na esfera do mercado carbono é alguma coisa parecida, quer dizer, então é uma empresa, né, que está com uma preocupação de melhorar sua imagem, sincera ou oportunisticamente, não importa, lança esses títulos, e esse título passa a circular no mercado financeiro com algum maior ou menor grau de credibilidade, mas isso alavanca. Aí você me pergunta, mas e quem comprou ou quem vendeu? Não está desenvolvendo alguma atividade para mitigar o efeito poluente, o efeito negativo que essa empresa tenha no meio ambiente? Isso é fato. Isso acontece e a gente não pode negar. Agora, acreditar que única e exclusivamente, quer dizer, deixar esse mercado de carbono andando por si só, num moto próprio, sem regulamentação, sem estímulo, e principalmente retirando as responsabilidades do poder público nacional e multilateral sobre isso, a gente realmente estaria sendo muito ingênuo de que isso poderia ser efetivamente uma solução que reduzisse, vamos dizer, o ritmo de crescimento do aquecimento e dos impactos todos que afetam a sustentabilidade no médio e no longo prazo. Sabe? Eu queria que o Ícaro comentasse um pouco mais sobre esse caráter colonialista, Ícaro, que você confere ao mercado de carbono. Porque a gente, mais uma vez, fazendo uma relação do nosso papo aqui, desculpa, com o que está acontecendo no mundo. A gente está vendo uma guerra colonial, né? Uma guerra anticolonial. Só que esse colonialismo ele tem novas formas, né, nesse século XXI. E talvez uma delas seja esse mercado de carbono como uma panaceia, né, para um problema. Eu queria que você falasse um pouco mais, sobretudo destacando as diferenças nesse mercado de carbono para um país do sul e do norte global. São tempos terríveis, né, Yara, que nós estamos vivendo. A gente vê que, por mais que se fale em ESG, eu queria saber como que se... e as pessoas tentam dizer, né, os mesmos discursos humanitários que se aplicaram, que se aplicam quando os países do terceiro mundo, os países em vias de desenvolvimento, lutam pela sua soberania, eles não se aplicam quando um povo martirizado como o povo palestino luta pelo direito da sua terra, né? Então a gente está vendo essa carnificina que acontece agora e acho que nós não podemos perder a capacidade de nos indignar com isso, que no século XXI haja um colonialismo tão duro, tão cru quanto o que o Estado de Israel pratica, né? Uma mistura de colonialismo, apartheid e muito sadismo, né, sobre aquele povo palestino. Mas, voltando ao nosso tema, olha só, é isso. Eu acho que nós temos que, na minha opinião, francamente, Yara, a solução, e vai haver solução, a questão da transição energética é um fato dado da realidade. É um fato da realidade. Nós estamos vivendo a transição energética, e isso eu acho que é algo que nos dá esperança. Não sei se vai ser no tempo e no ritmo que a humanidade precisa. Esse, na minha opinião, é o problema. Porque que vai haver substituição das energias fósseis por energias renováveis, vai haver, isso está acontecendo. Mas isso não se dá, por incrível que pareça. Aliás, isso não é nada incrível, isso é natural, aconteceu sempre assim na história, por acordos multilaterais. Isso está se dando pelo avanço científico e tecnológico. É a necessidade que está levando a humanidade a isso, necessidades econômicas. Né? Porque o capital, e nós vamos no mundo capitalista, o capital ele sempre busca a maior eficiência possível para maximizar o lucro. Então, o que nós estamos vivendo hoje é que hoje as energias renováveis, e aí vamos pegar principalmente a energia eólica e a energia solar, são energias que já são bastante competitivas. São bastante competitivas. E eu não preciso ir longe, eu posso vir aqui no Brasil mesmo. Hoje em dia, é muito mais barato a pessoa colocar um sistema fotovoltaico na sua casa do que pagar a conta de luz. E isso há uma tendência disso acontecer. E, na minha opinião, isso tem acontecido porque a energia eólica ela é conhecida há milênios. A energia solar, desde o começo do século XX, que já se domina. Agora, o que levou a essa energia ao grau de eficiência econômica que ela tem hoje?
principalmente a necessidade dos países. Então, você tem um continente europeu que não tem fontes de petróleo, né, suficiente, e a necessidade de ter energia barata levou esses países a desenvolverem mecanismos cada vez mais eficientes. E, principalmente, a República Popular da China. Porque hoje, 80% dos sistemas fotovoltaicos do mundo são produzidos na China. Porque a China tem um problema concreto. A China não tem petróleo suficiente. E a transição energética que a China tem feito é uma transição energética que também não é por causa da questão do aquecimento global. Porque a China, além de não ter petróleo, a China ela gera a maior parte da energia com carvão. E isso traz um outro problema para aquela população, que é a poluição. Então, uma vez, quando eu estive na China, eu senti isso lá em Beijing. Você vai lá, você sente no ar, você sente a fumaça. É algo realmente bastante insalubre. Então, a busca pela segurança energética e a busca pela saúde da população chinesa, assim como aconteceu na Europa também, ela tem feito isso. Então, essa transição energética e o principal problema do aquecimento global está ligado à questão energética, a como produzir energia, e nós produzimos energia com combustíveis fósseis desde o início da Revolução Industrial. A solução vai se dar por aí, e ela tem se dado por aí. Então, a primeira questão é essa. Agora, é preciso que haja uma aceleração, porque nós estamos com um problema urgente. A gente não pode esperar mais 50 anos para essa tecnologia se espraiar. E o que fazer enquanto isso? Eu acho, Yara, que a questão aqui é a seguinte: existe, de fato, um debate ético sobre se é justo impor aos países em desenvolvimento que não tiveram oportunidade de elevar o grau de vida da sua população as mesmas restrições que se pode impor às populações já desenvolvidas. Isso é um debate ético, antes de mais nada. Agora, nós temos que primeiro travar esse debate. E, na minha opinião, a solução que deve sair daí é que os países desenvolvidos, eles precisam se autoimpor restrições. E essa luta, nós do Sul Global temos que fazer. Ao mesmo tempo que impõem-se restrições que esses países, porque não tem como o Brasil impor restrições aos Estados Unidos. Não é possível. Nem o México impor restrições à Alemanha. Os países têm que ter essa consciência. Eles têm que se autoimpor essas restrições. E eu acho que é importante que esses países também, já que para eles é importante manter as florestas no sul global, que se pague por isso, já que nós prestamos um serviço. Veja, manter a floresta amazônica é importante para os brasileiros, antes de mais nada. É importante para que chova em São Paulo. É importante para que haja agricultura no Paraná. Porque se não tiver Amazônia, não tem chuva no Centro-Sul. Mas é claro que é fundamental que esses países façam isso. Companheiros, nós estamos vivendo agora, os países ricos da OTAN doaram para comprar armas para a Ucrânia mais de 100 bilhões de dólares. Se esses 100 bilhões de dólares fossem revertidos para que os países que têm grandes coberturas florestais no sul global cuidassem de suas florestas, tranquilamente você podia dar $1.000 para cada habitante que vive em regiões de floresta, só para ele tomar conta da floresta. Será que isso é muito difícil? Eu acho que, por um lado, a solução vai se dar de fato pelo desenvolvimento tecnológico, e isso já está se dando. Agora, não no ritmo que a humanidade precisa. E aí é preciso que haja consciência. E eu acho que a taxação de atividades poluidoras nos países desenvolvidos e a criação de fundos que ajudem as populações do sul global a preservarem suas florestas, a não simplesmente jogar o ônus da preservação florestal para eles, mas que sejam feitas essas transferências, é uma outra parte da solução. Não com o mercado de carbono. Isso não é mercado. Isso tem que ser feito com transferências unilaterais. Que haja fiscalização, que haja controle, não tem problema. Agora, tem que ter dinheiro. Porque você não pode querer, Paulo, que um morador da Amazônia, que às vezes não sabe o que vai comer no outro dia, que vive na miséria, que é uma das regiões mais pobres do país, que ele veja uma floresta do lado dele que vale muito dinheiro, em madeira, se ele derrubar para plantar soja, para criar gado, aquilo vale dinheiro. E ele fique preservando a floresta por consciência ambiental. Acho que isso não é razoável. Na minha opinião, a solução ela passa por isso.
Maravilha, Ícaro. Vou passar a bola agora para o Jailton, até para você desenvolver um pouco melhor, Jailton, o porquê que a sustentabilidade não é um conceito nosso, é um conceito gringo, importado, e de que forma isso impacta na vida da classe trabalhadora. Eu vou pegar aqui as falas do Paulo primeiro, depois do Ícaro, para tentar juntar isso. Primeiro, Paulo fala da questão do consenso de Washington, né? Da questão da austeridade, e a gente viu isso no Brasil e ainda está aí, né? Que é o teto de gasto. Agora mais, digamos, complacente, mas ainda é um teto e é um regime de austeridade. E o regime de austeridade é justamente a imposição do capital, né, sobre os estados nacionais. Né? É uma imposição de limitação da atuação do Estado para que haja transferência à iniciativa privada dessas ações, das ações de desenvolvimento. Né? Quando você vê um direitista falando de não, porque atrair investimento. Muitas vezes você não precisa atrair investimento, o Estado tem um dinheiro. Não, atrair investimento para ficar ligado, para ficar dependente. Então, é uma questão ideológica forte. Então, o regime de austeridade limita o Estado, né, e coloca nas mãos invisíveis essas iniciativas como a da proteção do meio ambiente. E a proteção do meio ambiente, como disse um gerente meu há pouco tempo na Petrobras, que antes a segurança estava à frente da produção. Ele chegou com... A produção está ao lado da segurança, ou seja, colocou mais para frente a questão da produção. É a mesma coisa da proteção do meio ambiente. Estava acima de qualquer coisa, agora não. Agora aqui a gente tem que... Vamos explorar, mas com sustentabilidade. Vamos... Então, esse lance é muito complicado. Muito complicado. E a fala do Ícaro no sentido dessa commodity, né? Porque, veja, o Ícaro é da Eletronorte, fez um trampo ao longo desses últimos anos incrível, em defesa, e extremamente qualificado, em defesa da nossa Eletrobras, né? Uma das maiores empresas de energia do mundo, importantíssima. E quando eu entrevistei o Ícaro, ele falando sobre, rapaz, os caras estão comprando a Eletrobras e estão comprando a ribeira, né? A beira dos rios também. Então, a gente acaba sendo alijado desses processos. Isso tem muito a ver também com racismo ambiental. Porque, se você não sabe, Yara, tem um grupo aí que inventou um lance de ESG racial, no mesmo molde do crédito de carbono. É um crédito do sangue negro, onde eles criam um selo, né, de sustentabilidade racial para quem coloca na sua empresa negros e negras para trabalhar. Isso significa o quê? Que em algum momento a gente vai ter também uma compensação dessas empresas? É muito perigoso isso, né? E tudo é nicho, é commodity. Né? Como é que o meio ambiente virou uma commodity? E a partir do avanço, veja que tem empresas que só ganham dinheiro com crédito. A Tesla, por exemplo, a Tesla só fabrica carro elétrico para ganhar os créditos. Né? O que se formou em torno dessa invenção do mercado de carbono é incrível. Né? As intermediárias, essas creditadoras, né, do solo, do agricultor. Outra coisa também, cara, a questão das tensões no campo. Claro que se tem um nicho de mercado ali, o cara pode ganhar, o cara vai grilar aquela terra para não tocar, para dizer, essa terra aqui é minha aqui, eu quero esse crédito aqui de carbono. Como a Petrobras fez. A Petrobras, mês passado, entrou no mercado, comprou, porque, né, é devedora do meio ambiente. Então, comprou créditos de carbono, que equivale a 800 campos de futebol aí na Amazônia. Né? De uma terra que é questionada como grilagem. Então, a gente também tem que estar atento a isso. Né? Porque o avanço, e a gente até conversou na outra live aqui no Fórum Sindical, sobre a questão da energia eólica, que o Ícaro também tem sempre falado. A energia eólica aqui na Bahia tem gerado conflito com terras tradicionais no interior da Bahia. Né? Para quê? Para que avance o progresso. Então, o progresso não pode ser algo
como um rolo compressor em cima dos seres humanos, né? Assim como tem sido essa história dessa commodity, que é algo invisível e que a população não vai entender, que é o tal do crédito carbono. Então, é muito complicado isso e não há consenso de forma nenhuma, nem no sindicato, nem na federação, nem na sociedade, sobre, e vai continuar essa pergunta, né? Se de fato há uma inovação ou é uma embromação, né? Você tem razão, Iana. E então, Paulo, queria que você entrasse aqui nessa conversa. A gente falou sobre o consenso de Washington, né, e o neoliberalismo, esse modo de gestão capitalista que acaba criando mecanismos como o mercado de carbono. Mas o fato é, a gente está numa encruzilhada, Paulo. A gente não tem um outro planeta, a gente precisa resolver uma questão urgente, a gente precisa, pelo menos, mitigar. E aí é nesse sentido que eu gostaria do seu comentário, como um gestor de políticas públicas, de que forma que a gente pode pegar essa ideia de mercado de carbono e trazer para esse outro olhar, um olhar para políticas públicas que beneficiem o povo. Né? O que o Ícaro falou foi muito importante, esse caráter colonial do mercado de carbono. Mas também tiveram ideias interessantes aqui, por exemplo, você taxar esses países do norte global que trouxeram a gente para essa situação que a gente está no abismo e tentar fazer do limão a limonada, tentando ser um pouco otimista aqui. Como é que você vê isso, Paulo? Eu acho que o Ícaro e o Jailton trouxeram questões fundamentais, né, para a gente, vamos dizer, abordar, né, essa questão que é muito complexa, né? Acho que o primeiro ponto é a gente assumir que a gente está diante de um problema que é um problema complexo, global, né, quer dizer, multicausal e que não tem nem apenas uma solução, mas que as soluções que se apresentam também têm consequências, né? Quer dizer, a gente está numa situação, quer dizer, aquela coisa, se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então, manter o que está, talvez seja das piores opções. Mas qualquer iniciativa que se tenha, quer dizer, buscando, ou que seja mitigar em níveis diferenciados, tá certo? Que seja avançar mais efetivamente, né? Quer dizer, uma solução um pouco mais dura, entre aspas, mais efetiva, mais duradoura, tem dificuldades. Então, a primeira das dificuldades, eles já apontaram aqui, quer dizer, a gente vive num planeta, a gente vive num sistema multinacional, né, no sentido de uma multiplicidade de nações, a gente não tem mecanismos, tá certo, de concertação, né, no sentido de fazer, não de arranjar, de arrumar, mas de fazer um acordo, né, global em que as nações efetivamente se comprometam com a solução, quer dizer, o sistema ONU, a gente sabe que sempre teve em crise, mas está passando por uma crise efetiva, quer dizer, então, nesse aspecto especial, desde 92, né, daquela famosa ECO, que nada praticamente está sendo respeitado, principalmente pelas grandes potências poluidoras, tá certo? Mas a gente sabe, se continuar assim, a questão da sobrevivência da humanidade no planeta, que o planeta vai continuar, a gente sabe. Com a gente ou sem a gente, ele existia antes e vai continuar existindo depois, mas a sobrevivência da humanidade, pelo menos da forma como ela está colocada hoje, né, ela está comprometida. Então, o primeiro ponto para mim é esse assumir de consciência, quer dizer, a tomada de uma posição de falou, estamos efetivamente diante de uma crise e é preciso mudar a forma como a humanidade vive, como a humanidade produz, tá certo? De maneira a não ter esse risco, vamos dizer, continuar sendo acelerado. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é que a gente está numa situação, quer dizer, que o capitalismo, quer dizer, identifica oportunidades de lucro, oportunidades de negócio, oportunidades de acumulação de capital em todas as esferas. E percebeu também na esfera da sustentabilidade, do aquecimento global, da poluição, dos agrotóxicos, da desertificação, etc., um espaço para também, e um espaço inovador, porque isso não existia antes,
para continuar, né? Quer dizer, ampliando seus ganhos, ampliando a sua possibilidade de acumulação, principalmente na esfera financeira, tá certo? Então, você tem processos inovadores que acontecem, tá certo? Quer dizer, o Ícaro, o Jair apontaram na coisa da energia, por exemplo, os processos energéticos utilizados. A gente está passando por uma mudança. Na questão, né, por exemplo, do uso de agrotóxicos, a gente poderia estar muito mais avançado, mas tem alguma coisa nesse meio. Na questão da poluição ambiental, tá certo? Essa coisa mais ampla, né, de você tomar consciência com os R's, né, da redução, da substituição enfim, de mudanças comportamentais das populações e das empresas também, tá certo? Mas o fato concreto, quer dizer, é que a gente está diante de um modelo em que uma das alternativas, que não é a única, ela passa a sofrer um processo de mercantilização, né? Quer dizer, então, o meio ambiente passa a ser uma outra mercadoria na ordem capitalista local e global. Isso, por si só, quer dizer, não é o meu sonho de consumo, eu já digo, tá certo? Mas, frente à incapacidade de outras soluções serem efetivas, tá certo? Quer dizer, eu acho que a gente, como cidadãos, como forças políticas, como lideranças, etc., a gente tem que abraçar todos os caminhos se o objetivo é a mitigação. Então, se uma empresa, quer dizer, ela se dispõe a reduzir a sua forma de produzir bens, tá certo? Se dispõe ou vai ser obrigada, contingenciada, o que seja, e isso reduz, tá certo, os efeitos negativos para o meio ambiente, ótimo, tá certo? Eu acho que isso é bom. Não é a única solução, tá certo? Mas a gente não pode achar que toda e qualquer mudança signifique necessariamente, né, para ficar no tema que você nos provocou, né, uma embromação, né? Quer dizer, tem muita gente que vai ganhar dinheiro com a mercantilização, com a transformação da sustentabilidade, né, e o futuro do planeta em mercadoria, mas efetivamente isso vai mudar. Então, eu pego, por exemplo, no caso que a gente está comentando, das mudanças das matrizes energéticas, tá certo? Então, você diz, olha, existe a possibilidade que você não dependa mais das grandes unidades, as usinas, né, geradoras de energia elétrica, etc., que têm o seu impacto negativo para o meio ambiente, e você pode passar a ter soluções, entre aspas, quase individuais, né? Eu moro aqui em Brasília, por exemplo, cada vez mais está se difundindo você usar painéis solares, tá certo? No âmbito dos edifícios, das residências, etc., para o próprio consumo. A primeira reação, inclusive, né, vocês que são da área sabem disso, quer dizer, foi negativa. As empresas falaram, não, esse negócio de produtor individual não dá certo, né? Porque o que acontece? Quer dizer, os produtores, os consumidores deixariam de consumir das empresas da rede, isso diminuiria o faturamento dessas empresas agora, né, em vias de privatização ou já privatizadas, e deixa de ser um negócio rentável como eles imaginavam. Mas, do ponto de vista do sistema, do ponto de vista das famílias, dos indivíduos e das pequenas e até médias e grandes empresas, pode ser uma solução, né? Quer dizer, você mudar, né, da energia fóssil para uma energia renovável, vamos dizer. Não é a solução perfeita, porque aí já está os especialistas dizendo, mas para produzir o painel solar, você tem também impactos na sustentabilidade grande, porque os minerais utilizados, eles voltam para a natureza, não sei o quê, enfim, é uma questão. Assim como eram as usinas hidrelétricas, que até umas décadas atrás era o paraíso comparado com a energia vindo do carvão ou vindo do petróleo, e aí os estudos mostrando, olha, você, né, colocar na submersão áreas de florestas, etc., pode ter um efeito negativo, né? Você tem a questão do agronegócio e das carnes, por exemplo, né? Quer dizer, então, os estudos mostrando, né, que os rebanhos, né, nas escalas bilionárias, né, de unidades, né, pelo mundo afora, também, né, emitem gases, né, que contribuem para o aquecimento, etc. Então, é uma questão de uma tomada de consciência da humanidade que é necessário. Agora, tem esse problema do desenvolvimento desigual e combinado, como a gente diz. Quer dizer, então,
não necessariamente, quer dizer, você vai impor o mesmo tipo de restrição que você exige que seja autoimposto ou imposto para os países, né, mais desenvolvidos ou para as populações que têm um padrão de vida muito mais alto nos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, do que você coloca para a grande maioria da população, tá certo? Mas o fato é que a gente precisa efetivamente tomar medidas nesse caminho. E eu fecharia com uma provocação, eventualmente para uma próxima rodada, tá certo? Quer dizer, e é uma provocação generosa, tá, Jailton? Não fique chateado comigo, que é essa questão da sustentabilidade, entendeu? Quer dizer, eu acho que a gente tem que encarar a questão da sustentabilidade como um desafio nosso, inclusive das forças progressistas, etc. Quer dizer, não é porque é um problema, entre aspas, trazido pelos países desenvolvidos, que tem vocalização pelo grande capital, etc. e tal, que a gente vai achar que isso não é um problema. Eu sei que talvez não seja assim que você pensa, mas só para recolocar o debate, né? Quer dizer, eu, que me considero uma pessoa progressista, de esquerda, preocupado com a desigualdade social, econômica, etc., incorporei a desigualdade, a sustentabilidade do planeta como uma preocupação de estudo e de militância minha, né? E acho que a gente tem que fazer disso também uma preocupação de uma ação política coletiva, etc. Nesse espírito do Paulo, eu quero alimentar, dar mais uma camada na provocação. Tem uma frase do Chico Mendes, né, que fala que ecologia sem consciência de classe é jardinagem. Talvez o debate sobre sustentabilidade também precise desse olhar da classe trabalhadora, né? Para que eu concordo com o Paulo e concordo com o Jailton. Aí eu acho que é até um problema de nomenclatura, como a gente vê em vários fenômenos que aparecem hoje. Por exemplo, que eu adoro estudar, a China é imperialista ou não? Né? É algo assim, é um fenômeno diferente do fenômeno que acontece com o Império Estadunidense. Ou, por exemplo, existe sustentabilidade? Eu sou uma ativista da área de moda, Jailton, Ícaro e Paulo. Então, eu acho que não existe moda sustentável, só se você andar pelado. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente tenha que criar mecanismos, instrumentos, e aí eu acredito no papel do Estado, para mitigar isso, fazer esse meio de campo, e o fato é, a gente precisa reduzir as emissões, a gente tem um problema de divisão internacional do trabalho entre norte e sul global, e isso está expresso também nas emissões dos gases do efeito estufa. Então, aí mais uma provocação da China. A China, ela conseguiu trazer o marxismo para a sociedade chinesa e criar um marxismo sionista. Né? Será que não seria o caso da gente também trazer esse conceito de sustentabilidade e tentar criar uma sustentabilidade brasileira? E como que ela seria, Ícaro? Olha, eu sou a favor da sustentabilidade, viu, Jailton? Acho que do ponto de vista amplo, sustentabilidade das empresas, eu acho que as empresas, né, principalmente as empresas estatais, precisam ser sustentáveis, e principalmente da humanidade. Então a gente tem que se manter nesse planeta, né? Temos que manter o planeta, pelo menos para nós. Aí é uma visão bem egoísta, para a nossa espécie, porque como o Paulo falou, o planeta vai continuar. A gente não sabe se a gente vai continuar. Agora, o que eu acho que nós precisamos ter é um pouco de sagacidade para entender que, como você mesmo falou, tudo se mercantiliza no capitalismo. Tudo, absolutamente tudo. Inclusive as melhores intenções, inclusive as melhores ideias. Então, uma ideia que é progressista, que é que o planeta seja sustentável para os seus povos, até porque os povos mais pobres, as pessoas mais pobres, os países mais pobres são os que mais sofrem com as mudanças climáticas. A gente não tem para onde correr. É o camarada que mora na encosta, que não teve para onde morar, vai morar na encosta de Salvador, o que mora na beira de um córrego aqui em Ceilândia. É eles que sofrem, esse que vai sofrer. Então eu acho que nós temos que sim. Agora, nós não podemos cair nesse canto de mercantilização da sustentabilidade, porque esse é o problema, na minha opinião. E aí sim, a sigla ESG é a mercantilização da sustentabilidade. Eu concordo com você. A gente não pode cair nessa, na minha opinião.
Agora, essa questão do colonialismo, para vocês verem, eu acho que a luta anticolonial, junto com a luta de classes, a luta dos trabalhadores, são os dois motores, né, da humanidade. E aí eu vou lá no Lenin, né, trazer esses conceitos, marxismo e o leninismo, né, que é tanto a luta contra a exploração da classe trabalhadora, quanto contra a exploração dos países colonizados ou semicolonizados. E veja como essa questão dessa ideia do crédito carbono é colonial. Porque, veja bem, vamos fazer uma comparação entre o Brasil e a Alemanha. A Alemanha não tem fontes energéticas, simples assim. A Alemanha não tem fontes energéticas para manter aquela indústria. Não tem. Eles mantêm aquela indústria importando energia. Eles construíram aquela indústria com carvão, e para eles manterem aquela indústria, ou eles vão usar carvão, ou eles vão importar carvão, vão importar gás, vão importar alguma coisa. Mas, olha, se você pensasse do ponto de vista ambiental, qual seria a solução? Trazer uma indústria que hoje está na Alemanha, que funciona a carvão mineral, para o Brasil, para funcionar com hidroeletricidade, para funcionar com energia eólica, com energia solar, como nós estamos em abundância. Aí, do ponto de vista matemático, lógico, você resolve o problema daquela indústria. Porque lá ela produzia com combustíveis fósseis e aqui ela vai produzir com energias renováveis. Então, se fosse para resolver o problema, vamos fazer assim, deslocamento produtivo para onde há energia renovável. Mas isso não está posto. Porque é evidente que esses países não querem perder sua base industrial. Se eles puderem pagar uma migalha para os países em desenvolvimento para a gente continuar plantando soja, eles vão fazer. Então, o debate que está posto é um debate que está posto de forma como... Por isso que eu disse que é um debate colonial, que esse debate não foi descolonizado. Porque a filosofia do crédito carbono é esse. É uma licença para poluir. E, de quebra, com entravas para que os países em desenvolvimento não possam fazer esse salto produtivo, se eventualmente precisarem de usar energia fóssil. E vão precisar, né? Pelo menos numa etapa de transição. Então, acho que essa é a primeira questão. Agora, na minha opinião, esse debate está mal posto do ponto de vista técnico também. Porque esse é o problema, né? Então, você veja bem, o Brasil ele tem usado, e eu acho que com uma grande ingenuidade, essa cartada da transição ecológica. Eu até ouvi o ministro Fernando Haddad falando sobre isso lá em Nova York. Falou, olha, vocês querem descarbonizar? Venham produzir no Brasil, que aqui vocês produzem sem emitir. Nós temos condições de fazer isso? Temos. Do ponto de vista das fontes energéticas, nós temos. Do ponto de vista tecnológico, nós temos. Nós dominamos a energia hidrelétrica tranquilamente, não tem problema nenhum. Agora, para isso, nós temos que pensar como que vai funcionar o nosso sistema elétrico. Eu acho que esse é um problema, Paulo, porque a gente tratou da questão da energia solar. Eu diria para vocês, e aí entrando numa questão mais técnica, o seguinte: hoje, a produção de energia não é o problema da humanidade. No Brasil, hoje, a energia mais barata é a energia solar. É a mais barata. Ela é muito mais barata que a energia fóssil, muito mais. E muito mais barata que a energia hidrelétrica, inclusive. Agora, é que tem questões técnicas aí, entendeu? Você não pode pegar um país como o Brasil e colocar só painéis solares, por um motivo óbvio. Porque como é que vai fazer à noite? Então, assim, nós precisamos, e aí a solução, cada país vai ter a sua solução. Então, o Japão não vai ter a solução tecnológica do Brasil. O Brasil não vai ter a solução tecnológica da Argentina. Cada país precisa achar a sua solução tecnológica. E o Brasil já fez isso no passado. O Brasil desenvolveu... Hoje, nós temos uma matriz elétrica que é quase 90% renovável. Que país do mundo, dentre as 10 economias, tem isso? Mas nenhum chega nem perto. O Brasil, das 10 economias do mundo, é de longe, de muito longe, o que tem a sua matriz elétrica mais renovável. A matriz energética também. Porque nós desenvolvemos a hidroeletricidade, Jailton, e não foi simplesmente porque tem muita queda d'água aqui. É porque nós precisamos. Porque lá nos anos 70, na época que o Brasil estava crescendo, além de tudo, teve o choque do petróleo. Então, meu amigo, a necessidade é a mãe da invenção. O que nós temos aqui? Tem petróleo? Não tem petróleo no Brasil. Não tinha naquela época. Quer dizer, tinha, né? Mas não tinha descoberto. Então, vamos fazer hidrelétrica. E como é que nós vamos fazer com os carros? Como é que faz? Planta álcool aí.
Então, o Brasil desenvolveu isso. Nós temos isso, nós temos capacidade de fazer isso. Agora, o que nós precisamos ter hoje no mundo, o principal problema tecnológico é de armazenamento de energia. Essa é a grande questão. Como armazenar energia? Porque produzir energia com sol e com vento, você tem condições de produzir isso de forma barata e eficiente. Agora, os países têm que achar maneiras de armazenar. E o Brasil é um país tão abençoado que isso ele tem também. Porque além de ter muito sol, além de ter muito vento, o Brasil tem baterias gigantescas que são os reservatórios das nossas hidrelétricas. É que Deus colocou aqui as condições e que a nossa inteligência construiu as barragens. Então, o Brasil é um país que ele tem tudo para ser vanguarda, mas não nessa lógica de simplesmente vender produtos, serviços ambientais. Acho que nós temos que fazer isso também, como eu disse. Né? E aí acerta o presidente Lula em cobrar a implementação do Fundo Amazônia. Ele está certo. Não só para o Brasil, mas para os demais países amazônicos. Ele está certo. Os países desenvolvidos têm uma obrigação ética de ajudar o Brasil, ou o Peru, ou a Colômbia, ou a Venezuela, a manter essa floresta. Mas mais importante que isso, nós temos que fazer com que haja um deslocamento produtivo para o Brasil, para gerar emprego, para gerar tecnologia. Nós temos todas as condições técnicas de fazer isso. Agora, gente, do jeito que está, com o nosso modelo, o Brasil produzindo uma das energias mais caras do mundo, mesmo tendo fontes baratas, isso é um problema. Porque o deslocamento produtivo, por mais que eu ache que nós temos as vantagens ambientais, acho que é muita ingenuidade. Aí a crítica que eu faço ao ministro Haddad. Porque o deslocamento produtivo, gente, ele não vai se dar porque é ambientalmente favorável. Não é isso. É se nós conseguimos ter vantagens competitivas e do preço. Porque o deslocamento produtivo da Europa para a China se deu por... Não se fala nisso, mas se deu muito porque a energia da China é muito mais barata. Muito mais barata do que na Europa. E muito mais barata que no Brasil. E com carvão. Eles não têm petróleo. Eles, por mais que eles tenham muita energia hidrelétrica, muita tudo, é um país tão grande que lá eles têm uma demanda gigantesca. Então, o que nós precisamos fazer, na minha opinião, e esse é o debate que falta no Brasil, que esse governo não tem feito, é como que nós conseguimos produzir energia barata, limpa e renovável e pagar uma das contas de energia mais caras do mundo. Aí nós não temos competitividade para a nossa indústria e o nosso povo não consegue ter energia em casa. Então, eu acho que o Brasil, na minha opinião, peca por uma grande ingenuidade, achar que as coisas vão se resolver nos fóruns multilaterais. Vão se resolver quando nós resolvemos os nossos problemas de infraestrutura. Quando nós conseguimos transformar nossas vantagens comparativas em atração de investimentos, e aí não tem problema nenhum se o capital internacional, o capital brasileiro, tá? Aí sim, nós vamos dar uma grande contribuição, porque nós vamos tirar as indústrias que hoje estão gerando com energia fóssil para produzir com energia renovável aqui no Brasil, gerando emprego, desenvolvimento para o nosso povo. Então, eu acho que o Jailton quer se defender, né, da questão da sustentabilidade. Acredito que ele vai querer desenvolver melhor essa ideia dele, do porquê dessa crítica e de que porquê a sustentabilidade não é um conceito nosso. Bom, primeiro eu concordo com tudo aqui, tá? O que a gente precisa, e pelo menos é a minha visão sobre o assunto, é de que se apropria do conceito de sustentabilidade para fazer uma sustentabilidade financeira do negócio. Enquanto nós pensamos... A mesma coisa da independência do Brasil, principalmente a independência do Brasil na Bahia. Os pretos e pretas achavam que a luta pela independência da Bahia geraria o fim da escravidão. No entanto, a escravidão permaneceu por mais 66 anos depois da independência. Ou seja, lutamos por causas distintas, achando que estávamos lutando pela mesma causa. Então, é mais ou menos isso. Eu entendo a sustentabilidade nesse ponto de vista, da sustentabilidade social, né? de mais harmonização socioambiental do seu povo, mais felicidade. Só que desse conceito, o utilizado, foi extraído esses elementos sociais. Então, esse é o problema. Por exemplo, aqui em Salvador, fizeram o ESG, e a inovação aqui trazida pelo Ícaro, que eu não conhecia o ESG, eu sempre chamo de ESG. Mas fizeram SG Salvador, o Fórum SG Salvador.
Quem fez a abertura de gala foi o príncipe Carlinhos Brau. Carlinhos Brau passou 90% da sua fala falando bem de ACM, e o que a ACM fez no desenvolvimento de Salvador, e 10% para falar de que a população tem que catar tampinha na praia para ajudar o meio ambiente, e que o resto fica com a iniciativa privada. Quem patrocinou esse fórum esse dia em Salvador? As mineradoras. Aí você não desconfia, não? Não, sustentabilidade. Aí você vê a Selen, os emiradenses que compraram a refinaria, patrocinando esse fórum, as mineradoras que estão atuando na Bahia. Aí você não desconfia de nada. Então, essa é a questão. A questão, e aí eu acho que a solução é justamente nessa linha. É a gente se apropriar do conceito e fazer o que nós pensamos que deveria ser feito, né? Que é o que o Paulo trouxe, né? É o conceito mais amplo de sustentabilidade que o Ícaro concorda e que a Yara também. Então, é nesse sentido, não há discordância no que nós pensamos, nós progressistas pensamos a respeito do que é a sustentabilidade. A questão é que esse discurso que parece ser socioambiental, ele não é, ele é desprovido desses elementos. É uma sustentabilidade do negócio. E aí eu vou trazer 2 exemplos aqui. O primeiro deles é da Shell e da Nigéria. Há 60 anos, quase 70 anos, a Shell entrou na Nigéria. Entrou na Nigéria prometendo desenvolver a Nigéria, papapá. Nessas décadas, transformou a Nigéria nos países mais pobres do mundo. E até hoje contamina o rio Níger, o principal rio da Nigéria. Para quê? Para levar políticas ambientais para o Reino Unido. Não existe planeta B, Yara falou aqui, né? Então, em 95, a corte nigeriana mandou executar 9 ambientalistas, que todo mundo disse que foi a Shell que influenciou e tal. Depois a Shell pagou 15 milhões de dólares de indenização às famílias, dizendo, não tem nada a ver com isso não, mas vamos parar de associar esses assassinatos aí. Por quê? Porque os ambientalistas lutavam pela preservação do rio Níger. E o colosso, que é a Shell, não poderia ser arranhado. Um outro exemplo é o da própria Mubadala, né? Vocês lembram das joias? Lembram das joias né, de Bolsonaro? Essas joias saíram de um encontro chamado Iniciativa Verde do Oriente Médio. Essa Iniciativa Verde reuniu, né, os países do Oriente, que juntos têm o 3º maior fundo soberano do mundo, só perde para a China e para a Noruega. É gente de dinheiro. O que é que eles queriam nessa Iniciativa Verde? Dizer, a gente quer contribuir com a transição energética. O que é que a gente vai fazer? A gente tem 2 missões só. Esse grupo aqui de orientais tem 2 missões. Uma delas, plantar 50 milhões de árvores. Aonde? No Oriente Médio. Reduzir 60% das emissões de gás carbônico. Aonde? No Oriente Médio. Aí, o principal fundo dos Emirados, que foi integrante e é integrante da Iniciativa Verde, vem para a América Latina, mais especificamente para a Bahia Preta, para explorar a energia fóssil com a refinaria. Vai para a Colômbia para extrair ouro dos pântanos colombianos, deixando metais pesados. Então, que tipo de sustentabilidade é essa? Então, a gente tem que pensar nisso. E essa questão da transição, concordo inteiramente com o Ícaro, essa colonialidade que se dá nessa mercantilização das coisas todas, do conceito, das ações. Ora, eu volto a dizer o que o Paulo disse aqui, a questão da contenção. Ora, quando você vê o mercado, quando você pensa o mercado de carbono, que são as empresas pagando as outras, tipo assim, fazendo um negócio quem pode e quem não pode, você vê o fracasso do Estado. Porque era o Estado que tinha que fazer essa contenção. O Estado tinha que dizer à empresa, você não pode contaminar aqui não, porque senão você vai fechar, tá bom? Mas não, o Estado não pode mexer. Vamos deixar a iniciativa privada se organizar, quem pode contaminar, quem não pode, eles... Então, na minha visão, o Estado tinha que ser mais potente, no sentido de dizer, olha, o limite é esse aqui, é tantos ppm de monóxido na atmosfera. Senão, a gente vai embargar a sua obra, a sua produção. Mas a gente não tem esse poder. Então, a própria existência do mercado de carbono, de créditos de carbono, mostra a impotência dos Estados nacionais de fazer o controle dos seus, digamos, súditos, né? Dos seus administrados, das pessoas jurídicas que exploram negócio nos países.
né? O que o Mundo Livre S.A. em Pernambuco diz que aquilo que antes chamávamos de país, hoje são mercados, né? Então, assim, na minha visão, eu até anotei aqui, para que a gente possa, de fato, ter uma transição justa, sem esse lance de compensação, é contenção estatal e é política pública. Política pública é necessária. E não deixar a cargo da iniciativa privada fazer a gestão do meio ambiente, que é nosso. A gente vive no meio ambiente também, né? As empresas, o controle sobre as certificações é algo também que é muito, muito crítico, né? Tem as empresas certificadoras que apareceram ontem dizendo, aqui o carbono, pode ficar tranquilo, o carbono vai ficar preso aqui no solo da Compass aí que planta a cana-de-açúcar. Como é que a gente vai ter esse controle? E aí eu me lembro, Ícaro, do Grupo Genial, que foi fazer lá uma contabilidade da Copel e subvalorizou o preço para vender mais barato. Então, a gente vai ter controle sobre essas certificações? Como é que esse dinheiro vai circular? Quais empresas vão aparecer para certificar, para acreditar o carbono para essas empresas? Então, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. A gente não pode deixar solto assim, né? É isso. Ótimo, a gente está quase chegando no final. Vou dar mais a palavra aqui para o Paulo, que eu queria que você falasse, Paulo, de que forma, então, diante de tudo que a gente conversou aqui até agora, o Estado pode se apropriar dessa ferramenta e fazer do mercado de carbono, ao invés de um lugar para o lucro de financistas, um local, como o Jailton falou, um ambiente de contenção do Estado, de mudar um pouco essa lógica, né? Como é que você vê isso como um gestor de políticas públicas? Bom, veja, eu acho que essa última rodada, a contribuição do Ícaro e do Jailton, né, depois da minha provocação amiga, né, entre aspas, tá certo? Eu acho que está claro, né? Quer dizer, então, acho que ninguém é contra, né? Então, a ideia da sustentabilidade, isso é uma questão que está colocada, tá certo? Para o futuro da humanidade, e a questão é saber, quer dizer, dentro das limitações que a gente tem hoje, quer dizer, no ciclo econômico, no ciclo político, no ciclo histórico da geopolítica global, o que dá e o que não dá para fazer, tá certo? Então, o Jailton disse, olha, o que é sustentabilidade? Eu concordo plenamente. Dá mais alguns exemplos, Aildo, para as que você corretamente apontou. Aqui no Brasil, né? A questão da Vale, né? Quer dizer, depois da privatização, todos os desastres ecológicos, ambientais, etc., e o comportamento, eu digo, a companhia Vale do Rio Doce, né? Para os mais novos que não sabem, que era uma empresa estatal importante do Brasil, etc., foi privatizada, né? Ao longo há 30 anos, mais ou menos, tá certo? E passou a operar segundo a lógica do lucro dos seus acionistas, e é isso, né? Quer dizer, então provoca desastres enormes, não tem nenhuma preocupação com a questão da sustentabilidade local, regional e mesmo global, e tem toda a liberdade, por quê? Porque você não tem justamente aquilo que a gente está aqui chamando de contenção, né? A gente pode chamar de regulamentação, quer dizer, é o poder do Estado dizendo o que pode e o que não pode, do ponto de vista da sobrevivência da humanidade, da justiça social, da justiça ambiental, o que seja. Veja a questão da água, né? Quer dizer, eu tinha levantado na minha primeira fala, vocês escrevam, daqui a algumas décadas vai ser fator de conflitos, inclusive bélicos, no plano global. Você tem empresas, desculpa dar nome aqui, não é fazer marketing, mas a Coca-Cola, ela está voltando todas as suas orientações estratégicas, que era, né, aquilo que na minha geração a gente chamava da água suja do imperialismo, né, para água. Ela está comprando fontes de água no mundo, porque estrategicamente estão percebendo, né, os operadores da empresa, os estrategistas do financismo, o que é valor estratégico no futuro. E aí, de novo, é o Estado dizendo o que pode e o que não pode. Veja, amianto, né? Quer dizer, é um processo de produção, tá certo? Das telhas e tal, para quem não sabe, que é comprovadamente poluente, é cancerígeno. Até hoje tem empresas no Brasil que operam e produzem as suas mercadorias com base no amianto. Isso é crime.
né? A grande maioria dos países do mundo já baniu isso. Os transgênicos, os agrotóxicos, enfim, o que seja, né? Quer dizer, se você não tem regulamentação, contenção do poder público, a coisa realmente fica absolutamente descontrolada. Seja no plano local, né, o exemplo da Nigéria, né, é muito positivo, apesar de ser uma ação imperialista e tal, mas era, né, em território da nação, vamos dizer, nigeriana, no Brasil ou no plano global. Então, por isso que eu vejo, quer dizer, quando a gente discute mercado carbono, a gente está discutindo, né, um aspecto bastante reduzido dos efeitos e das alternativas possíveis para enfrentar a questão da sustentabilidade, do aquecimento global, tá certo? Mas, para fazer isso com efetividade, quer dizer, a gente precisaria realmente ter uma reversão, né, dessa ideia neoliberal, desse preconceito, tá certo? Com tudo que seja iniciativa do poder público, porque é só assim que vai dar. Quer dizer, é o Estado dizendo, ó, pode isso e não pode aquilo. Ou, se você quiser fazer isso, você vai ser extremamente penalizado, como acontece no mundo capitalista desenvolvido, Estados Unidos, Canadá, Europa. Se você quiser produzir em padrões considerados, entre aspas, atrasados, você tem um custo. Por isso que eles saem de lá, né? O processo da chamada delocalização das empresas. Vão para esferas do globo onde tem mais liberdade, onde tem menos controle, onde, inclusive, a mão de obra é mais barata, tá certo? Para finalizar, quer dizer, eu lançaria também uma outra hipótese, né? Quer dizer, no economês, né, desculpa recorrer a isso, mas tem um conceito, era uma proposta, que é chamada de taxa Tobin. Né? James Tobin era um economista, né, famoso, e que ele propôs, num determinado momento, uma coisa que está em voga hoje, inclusive o presidente Lula, o Brasil, em alguns momentos chegou a colocar, vamos fazer uma taxação das transações financeiras internacionais, um X%, pouquinho, né? Sobre cada uma dessas operações. Aqui a gente tinha alguma coisa semelhante, que podia ser a CPMF, não quero trazer isso para o Brasil. E está provado, quer dizer, que esse tipo de fonte tributária, entre aspas, planetária, né, multilateral, teria não só condições de resolver os problemas fundamentais da fome e da desigualdade do globo, mas também poderia ser a fonte de financiamento de alternativas para a questão da sustentabilidade. Você percebe? Quer dizer, seria uma forma dos estados, né, num espaço ONU, ou que seja, dizer, olha, os países mais ricos foram os que mais poluíram, eles são os que mais movimentam os recursos na esfera financeira global hoje, passam a ser, da noite para o dia, taxados. E isso vai ser, né, um fundão, né? O Fundo Amazônia vai ser, né, cocô do cavalo do bandido perto a ele, para que você tenha, então, essas iniciativas de pesquisa, de transformação produtiva, etc. Quer dizer, existem recursos, isso que eu queria dizer. Quer dizer, o que falta é uma vontade política local e global, um concerto, né, vamos dizer assim, das elites, para que isso seja apresentado efetivamente como uma solução, tá certo? Você está fechada, Yara? Você está fechada. Desculpa, nós podemos. Desculpa, é porque eu estou com a cachorrinha brava aqui no colo, ela está nervosa e ela está latindo aqui. Mas é o seguinte, sobre a última frase que você falou, de vontade política, eu aprendi com uma entrevistada, a Alessandra Nilo, ela é a coordenadora do grupo de trabalho que analisa a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aqui no Brasil, né? E ela fala, olha, eu não acredito em vontade, eu acredito em responsabilização. Né? E aí eu quero fazer uma última provocação, é a nossa rodada final, vocês já falam aí, fazem o fechamento de vocês, que é, esse mercado, ele nasceu no ambiente das Nações Unidas. O que a gente tem visto, e isso é latente não só agora, mas já tem um tempo, é a ineficácia e inoperância da Organização das Nações Unidas. Tanto na questão do que diz respeito ao clima, e o mercado de carbono está nessa cesta de soluções apresentado por esse sistema multilateral, quanto no que a gente está vendo agora, nesse exato momento, no Oriente Médio. Já vimos isso na questão da Ucrânia, vimos isso ao longo da história, inclusive de antes da ONU. Então, dito isso, né, para trazer, para conectar esse nosso debate sobre o mercado de carbono
com a geopolítica, com esse novo tabuleiro de um mundo multipolar que está se formando. E que, de uma certa forma ou outra, eu falo isso como mulher, parir dói, né? Dói, muda a vida. Então, é nesse sentido que eu gostaria que vocês fizessem o último comentário de vocês. Vou passar aqui, a gente seguir o fluxo da roda para o Ícaro. Muito bom. Eu acho que é isso. Acho que o Paulo coloca bem essa questão. Uma coisa, se imposto fosse bom, não era imposto, era proposto. Ninguém, se dissesse, paga aí, ninguém pagava, né? Então, eu acho que nós temos que partir para isso. E, na minha opinião, Yara, nós temos uma oportunidade nesse mundo que está sendo parido com muita dor, e muito risco, que é a queda do multilateralismo. É ruim, mas tem um lado bom. Porque a questão das sanções unilaterais que os Estados Unidos, o G7, as grandes potências capitalistas impuseram, por qualquer motivo, mais arbitrário possível, né? Hoje em dia, e acho que a situação da Rússia deixa isso bem claro, a eficácia disso é limitada. Funciona com Cuba, quer dizer, funciona entre aspas, estão lá há 70 anos. Funciona com a Venezuela, agora vai fazer com a Rússia, né? Não é bem assim que a banda toca. Eu acho que nós temos hoje, no âmbito dos BRICS, no âmbito dos países não alinhados, no âmbito desse novo mundo, desse sul global que se rebela contra o imperialismo, com as peculiaridades do nosso tempo, né? Nós temos oportunidades. Porque é o seguinte, viu, Paulo? E é um prazer poder conversar contigo. Eu sempre fui teu admirador, sempre assisti tuas entrevistas e te admiro muito. É uma honra poder estar aqui dialogando. Mas eu acho que é uma oportunidade que esses países do sul global têm de dizer o seguinte: olha, entre nós vamos estabelecer uma taxa de compensação ambiental solidária. Se os países desenvolvidos não quiserem, eles que não participem, porque nós, como Estado-nação, temos a prerrogativa de impor barreiras tarifárias. O Brasil pode taxar qualquer produto da Suécia. Não precisa de autorização de ninguém. A gente pode dizer, olha, a Suécia polui muito, eu estou taxando o teu produto aqui. Mas aí o FMI e tal, meu irmão, temos alternativas. Então, eu acho que essas coisas, a gente consegue, no mundo de hoje, um poder maior de barganha. E é isso, se os países desenvolvidos não quiserem participar, eles não participam. Nós aqui do Sul Global vamos fazer isso, até porque hoje em dia existe tecnologia e com alguma cooperação internacional é possível espraiar tecnologias de produção de energia limpa, é possível criar fundos solidários para que as populações que vivem em regiões florestais, que têm a responsabilidade de cuidar das florestas, não arquem com uma responsabilidade muito maior do que a capacidade delas. Porque, francamente, esse debate que tem sido feito, ele é muito perigoso. E eu fico muito preocupado, porque a partir do momento que nós entramos nesse debate de o que pode, o que não pode fazer, porque nós temos que proteger a Amazônia o jardim do mundo, a Amazônia o pulmão do mundo, a Amazônia é do mundo, não é do Brasil, para que os países façam uma intervenção no nosso país, no Brasil, como punição, não custa nada. Então, a gente precisa ficar bastante atento, porque para esse discurso ambiental ser transformado em política de guerra imperialista, não falta nada. Então, é muito simples fazer isso, muito fácil fazer isso. Destrói os países por muito menos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nos fóruns multilaterais para não ter ingenuidade com as potências imperialistas. E, por último, acho que, além de todo o debate internacional, o Yara, que passa nos fóruns multinacionais, e, na minha opinião, como eu disse, há espaço no mundo de hoje para se fazer isso, nós temos que fazer o nosso dever de casa. E a transição energética o Brasil já fez. O Brasil consegue ser um dos maiores produtores de petróleo do mundo e, ao mesmo tempo, ser um dos países que tem a sua matriz energética mais renovável do mundo. Ou seja, nós temos condições de fazer isso. Inclusive, nós temos uma grande empresa como a Petrobras que pode ajudar muito na própria transição energética. Não tenho dúvida nenhuma disso.
Agora, não dá para a gente ter um modelo energético como nós temos hoje, produzindo energia barata e vendendo energia cara para o nosso povo. Porque o colonialismo, que é feito de fora para dentro no Brasil, também é feito aqui dos capitais sobre o povo que tem que pagar a conta de luz. E se nós não resolvermos esse problema, não adianta nada o Brasil dizer que produz 83% da sua energia com fontes renováveis, se o nosso povo não consegue pagar a conta de luz. Nós não vamos ter, quanto mais, competitividade. Então, acho que o Brasil também precisa baixar a bola e cuidar dos nossos problemas internos. E, infelizmente, o governo do presidente Lula não tem feito absolutamente nada por isso. Pelo contrário, hoje, o instrumento que nós temos para fazer política energética é qual? Nenhum. O Brasil não tem mais empresa estatal. Um dos poucos países do mundo que não tem. Vai fazer o quê? Está tudo privatizado. Então, a nossa situação interna, na minha opinião, não nos permite ter uma posição de vanguarda que o Brasil gostaria de ter, né, no cenário global. Muito obrigado. Obrigada a você, Ícaro. Passando aqui também para as palavras finais do Jailton. Vamos lá. Vamos lá, o que você traz aí, Yara, agora no final, nessa comparação do que a ONU está fazendo ou sendo impotente em fazer em relação ao tema de gás de Israel, vai na direção do que a gente está discutindo aqui, da perplexidade do mercado de carbono. Porque se você tem, né, é aquilo que o próprio Paulo trouxe do consenso de Washington e da austeridade fiscal. É como se isso também tivesse presente na ONU, né? Ou seja, olha, vamos, ONU, vai até aqui, porque daqui em diante a gente toca. Então, a questão da Rússia ter colocado o texto do cessar-fogo e você admitir que tem 3 ou 4 países que têm poder de veto e nem vai para a votação, já mostra, de fato, uma impotência. E se há uma impotência nessa área da ONU, também, né, mostra que não há um controle de tanta confiança da ONU na questão ambiental e na questão da descarbonização do mundo, e, enfim, e do aquecimento global. Então, concordo com você, Yara, e é uma comparação muito interessante. O Ícaro traz aqui a questão de taxar os produtos, né? E aí, Ícaro, eu fico perplexo também, porque eu assisti uma live com o embaixador do Brasil em Israel. Muito fraca a live. E aí, num dado momento, eu perguntei lá no chat, vem cá, a gente vai fechar a embaixada do Brasil em Israel? Veja bem, ou seja, eu também não tenho condições de... Claro que eu tenho a mesma fé, a mesma esperança que tu, mas eu não vejo com tanto positivismo, otimismo, que o Brasil possa ter esse controle sobre países. E seria o ideal, né, cara? A pessoa, não, rapaz, olha, você está pondo demais aí, eu não quero mais seu negócio, não. Vou comprar aqui de outro. Seria muito bom. Agora, como é multilateral, né? O cara também lá pode dizer, olha, eu também não quero o seu ferro, não quero sua carne, não quero o seu frango. Aí o agronegócio vai dizer, epa, peraí, rapaz, vamos derrubar esse governo aí que não dá. Então, eu não tenho esse otimismo todo, não, porque o exemplo da embaixada continuar aberta em Israel mostra que, de fato, o Brasil não tem esse poder todo. E concordo também com você na questão da Petrobras, né, em relação à transição. E dizer o seguinte aqui, que os ambientalistas não gostam muito quando eu falo que a Petrobras é a empresa que mais protegeu o meio ambiente brasileiro. E eu digo isso por quê? Porque semana passada nós estivemos aqui com vários órgãos federais, visitando algumas ilhas aqui ao redor da refinaria, a antiga refinaria Landulfo Alves. E as comunidades reclamando, né, historicamente, dos problemas decorrentes da produção de petróleo do refino. Mas eu digo o seguinte, se a gente não tivesse a Petrobras, se essa exploração do petróleo brasileiro estivesse nas mãos da iniciativa privada, desde lá de trás, a gente teria tido muitos problemas, como o que ocorreu no Golfo do México, né? Passou 6 meses vazando petróleo lá, né? Na explosão daquela plataforma, né? E de todos os crimes ambientais decorrentes da exploração do petróleo que você vê a iniciativa privada praticar ao redor do mundo. Então, o fato da Petrobras ser uma empresa do Estado brasileiro, né,
colocou a proteção ambiental nessa linha. E é por isso que, quando eu falo da eventual exploração do petróleo na margem equatorial, eu quero e luto para que seja pela Petrobras. E não em parceria, como gosta as parcerias que tem gostado o atual presidente. Né? Porque é uma questão de soberania, para não acontecer o que está acontecendo com o pré-sal, que a metade está sendo levada aí por outras empresas que não pesquisaram nada, que não investiram em nada. Só querem a parte da sustentabilidade, Paulo, desprovido do social. Né? Olha, a sustentabilidade é que vamos pegar só a parte do dinheiro e essa parte eu quero sustentável. Então, de fato, a Petrobras é importantíssima e eu, enquanto dirigente sindical, aqui na Bahia, tenho colocado para os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente a galera que trampa com projetos, né? Já que a gente está num programa de reconstrução nacional, que é o programa de governo vencedor das eleições, que esses projetistas têm um olhar mais socioambiental nessa reconstrução, porque a gente tem muito a avançar, temos 1,7 trilhão de reais no PAC 3, e esse dinheiro precisa ser muito bem utilizado. E não pode ser o rolo compressor do progresso. Então, essa é a linha, porque se fosse a iniciativa privada, de fato, seria um rolo compressor a título de progresso. Mas com a Petrobras tendo colocado 300 bilhões nesse PAC, a Petrobras tem uma responsabilidade enorme quanto à forma com que nós vamos avançar nessa transição. Seja por meio da eólica, seja por meio da solar, sem dizimar, sem maltratar comunidades que estão nos territórios há séculos, né, em prol desse progresso. Então, de fato, a Petrobras, enquanto estatal, e por isso que eu sempre fortaleço e falei aqui das políticas públicas, reforçando o que o Paulo colocou, é importantíssimo que a gente mantenha a Petrobras pública, como a gente precisa também restabelecer o controle da Eletrobras e de todo o sistema elétrico brasileiro, né? Porque senão essa transição vai ficar meio capenga. É isso, muito obrigado aí a todo mundo. Obrigada, Jailton. E agora passo a palavra final para o Paulo, para você dar aí o seu arremate. Bom, então, mais uma vez, obrigado, já me antecipando, né? A gente está meio na hora, Yara, Jailton, Ícaro, foi um prazer enorme compartilhar esse momento com vocês, com todas e todos que estão nos assistindo. Só queria deixar registrado, quer dizer, além de economista, de professor e tal, eu sou sindicalista também. Eu sou dirigente do nosso sindicato, da nossa associação, né? Da nossa carreira, já fui bancário, eu fui ex-funcionário do Banco do Brasil, então eu tenho, né, uma simpatia pelo histórico de vida, pela preocupação com a questão sindical, tá certo? E eu acho que o enfoque, tá certo, que vocês apresentam, né, é exatamente aquilo que me preocupa, né, quer dizer, como cidadão, como, né, alguém preocupado com o futuro do Brasil e da humanidade, quer dizer, a gente está tratando de áreas, quer dizer, a energia, né, quer dizer, seja, né, pelo histórico da Petrobras, seja da Eletrobras ou do conjunto, né, do sistema da produção, geração e transmissão elétrica no Brasil, que tem que retomar essa natureza pública por essência, né? Quer dizer, infelizmente, no processo, né, do neoliberalismo, da privatização, etc., esses serviços públicos foram transformados em mercadoria. Felizmente, a Petrobras, né, a gente conseguiu manter, vamos dizer, como um núcleo estratégico, né, imexível, né, como dizia aquele ministro, né, de triste memória, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, mas, infelizmente, uma boa parte, tanto na área da energia elétrica, o sistema siderúrgico, né, quer dizer, as grandes siderúrgicas brasileiras eram de poder do Estado, né, quer dizer, então a produção, a regulamentação, etc., o caso da Vale do Rio Doce, o sistema dos portos, etc., enfim. Então, não é questão de chorar sobre o leite derramado, mas o espaço que ainda permanece no âmbito do Estado tem que ser fortalecido como espaço público de natureza de políticas públicas na sua essência. E eu concordo contigo, quer dizer, a Petrobras é um dos agentes importantes, não só para o
investimento que a gente chama agregado da economia brasileira, mas também com uma preocupação de evitar que a produção energética ou petrolífera, etc., tivesse exclusivamente nas mãos dos interesses privados, etc., porque isso certamente teria muito mais, né, a prejudicar o país, a energia e o meio ambiente, tá certo? Eu não quero tomar mais o tempo, Yara, eu sei que a gente teria até só às 8, já são 8h06, mas é isso, quer dizer, entre o otimismo e o pessimismo, né, quer dizer, o meu coração e a minha avaliação balança, né, quer dizer, eu acho que a realidade do momento atual, né, e dos últimos tempos, quer dizer, infelizmente, traz, né, um pouco de pessimismo, né, porque pouco se conseguiu avançar, mas eu tenho otimismo porque eu acho que a humanidade, né, em algum momento vai baixar uma luz aí e a gente vai ter que, né, quer dizer, ganhar corações de dirigentes políticos, das populações, etc., para que os estados, né, e o sistema multiglobal tenha iniciativas, né, porque se as iniciativas não vierem, aí para fechar, quer dizer, mercado do carbono não salva, né, a humanidade no planeta Terra, tá certo? Bom, gente, infelizmente a gente ficou mais para o lado da embromação do que para a solução, né? A gente sabe que é como resposta aqui desse debate, mas é um tema árido, um tema que, como acho que vocês viram, não, ele não está sozinho, ele não está numa caixinha como muita gente gosta de vender, né? É muito fácil, muito sedutor você botar, né, mercado de carbono, resolva a solução do mundo. Envolve muito mais coisas, né? Soberania dos povos, divisão internacional do trabalho, e eu acho que é um tema que a gente precisa continuar falando sobre, porque ele diz respeito à transição energética, ao multilateralismo, né? E, sobretudo, a luta anticapitalista, né? A gente não dá para a gente rifar o nosso futuro à vontade do mercado, né? Seja ele de carbono, financeiro, o nome que você quiser dar, essa entidade, né, que nos governa. Aí eu quero muito agradecer aqui o Paulo, o Ícaro, o Jailton, avisar que na próxima quinta-feira a Maria Fro está de volta, eu só estou aqui de penetra, de intrusa, espero que tenha ficado à altura da minha colega, muito obrigada, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar, se possível, faz aqui uma contribuição para a gente no Pix da Revista Fórum. Visite o nosso site www.revistaforum.com.br. E é isso, Gui, podemos encerrar. Beijo, beijo. Tchau, tchau.